Deus, pega aí a sua Bíblia Sagrada. Glória a Deus, como é bom nos reunirmos como igreja. E mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Deus, Ele quer falar com você, Ele vai falar mais uma vez por intermédio da minha vida. Eu acredito que quando terminar o culto, você vai sair com experiências com o Senhor teu Deus. O Senhor, Ele quer falar com você, Ele vai falar com você de uma maneira muito especial. E sabe por quê? Porque uma palavra de Deus muda a sua história. Diga, basta uma palavra de Deus. Uma palavra dEle. É a sua vida ser transformada, da sua família. E nós estamos na série Teu Reino. E hoje nós iremos encerrar esta série de mensagens. E uma bênção de Deus. Glória a Deus por isso. Porque no próximo final de semana nós já estaremos na nossa conferência Espírito Santo. Quem estará aqui para adorar a Deus? Sexta, sábado e domingo. Conferência 2021 Espírito Santo. Tenha uma intimidade com Deus. Vem para a igreja. Vem, vai ser bênção do Senhor. Falaremos mais após a ministração da palavra. E encerraremos hoje essa série Teu Reino. E o Senhor quer falar, Ele vai falar com você. E a mensagem dessa noite é essa. Diga assim: Ele vem. Qual que é a palavra de hoje? Você pode ter certeza que Ele vem. Abra sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, o seu capítulo de número 24. Evangelista Lucas, capítulo 24. E nós vamos ouvir a palavra de Deus, tanto aqui na igreja, quanto as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Você que ainda não é inscrito no canal da Comunidade Bíblica Sião, se inscreva, nos ajude a crescer com este propósito também no nome de Jesus. Porque é aquilo, quando eu pedi para algumas pessoas se inscreverem, onde nós não podemos entrar fisicamente, a pessoa com um smartphone na mão, meu irmão, ela vai ouvir a palavra de Deus. Deus tem os seus meios de agir, não tem? Aí uma pregação, uma palavra, vai lá de encontro uma pessoa, ela vai ouvir e ela vai se converter. Porque quem fala é o Espírito Santo de Deus. Eu só sou instrumento, irmãos. Imagine uma foice ou uma faca cega. Aí a pessoa, ela vai lá, ela afia. Quanto mais afiado o instrumento, menos trabalho vai ter a pessoa para poder usá-la no corte, no que ela vai fazer. Nós pregadores é de igual modo. Se nós nos prepararmos, o Espírito Santo vai usar. E nós nos preparamos para poder ministrar. E Ele vai usar. Amém ou não? Qual que é a mensagem de hoje que eu estou meio esquecido? Ele vem. Lucas 24, versículo de número 36 diz assim, ó: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Versículo de número 44. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quantos creem que esta é a palavra de Deus? Eu quero que você repita comigo o versículo de número 44. Vamos lá. E disse Jesus: foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a que meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A igreja acredita nisso? Então desocupa as suas mãos aí e dê a sua melhor salva de palmas que você puder dar para Jesus.
Oh, glória. A melhor. Agora abre a boca e dá glória a Deus junto com os teus aplausos. Olha o louvor subindo. Xere arabassúrias. Glória, 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 glória. Pai, que a tua palavra com poder e autoridade, ela percorra os quatro cantos dessa terra e vá. Produz o resultado pelo qual o Senhor a envia. Em nome de Jesus, amém. Quem crê, diga graças a Deus. Sente-se, meu irmão, sente-se, minha irmã. E aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao longo deste mês, nós falávamos desde o que é o reino de Deus. Ensinávamos que o Senhor nosso Deus, Ele tem um reino, que Satanás ele tem um império. Mas que o nosso Deus, Ele nos tirou do império das trevas. Quem saiu do império das trevas? Ele fez isso por você. Olha que coisa linda que Jesus fez por você. Te tirou do império das trevas, porque nós éramos trevas. Hoje, não pense que você me engana com esse seu rostinho bonitinho hoje não, porque você era treva que eu sei. E Jesus fez uma obra linda na sua vida. Glória a Deus por isso ou não? Ele fez. Falávamos acerca desta ministração no domingo passado, de que Deus ele colocou um propósito nas nossas vidas, de que Ele nos tirou de lugares que sozinho nós não sairíamos deles. Diga: Jesus me tirou de um lugar que sozinho eu não sairia dele. Pregamos isso no domingo passado. E hoje eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, ministrar à igreja, quem vai receber essa mensagem, onde estiver no Brasil ou no mundo, para que as pessoas elas venham entender um pouco da missão de Jesus. Jesus ele veio para a terra com uma missão. Jesus não veio para a terra, meu irmão, a fim de um passeio e voltar para o céu. Diga: Jesus veio com uma missão. Só que a humanidade, independente do século que seja, a humanidade ela sempre complica um pouco as coisas para Deus, pela dureza do coração do homem. Então no século primeiro da era cristã, o amor do Espírito Santo ardendo no coração de muitas pessoas, mas havia uma perseguição também muito grande que impedia as pessoas de se converterem. No século segundo, de igual modo, o cristianismo veio tendo um pouco de paz a partir do século terceiro, quando os imperadores romanos decidiram que o cristianismo seria a religião oficial de Roma. E a igreja parou um pouco de ser perseguida. Quem entende, diga glória a Deus. Mas sempre teve problemas. O Senhor Jesus, quando Ele veio com uma missão, e é sobre isso que nós vamos encerrar essa mensagem, essa série Teu Reino, para que quando você olhar para Jesus, você venha entender: olha, por isso que acontece desta maneira, olha, por isso que acontece desta outra maneira. Agora eu entendo, Jesus, o porquê que isso acontece nas igrejas. Agora eu entendo, Jesus, porque isso acontece na minha vida. Agora eu entendo porque o propósito desta última mensagem é abrir ainda mais o seu entendimento sobre o reino de Deus. Amém? Falamos de vida eterna, falamos de morarmos com Deus. Se nós não conhecemos o processo que nos leva até a Deus, querida, é mais ou menos uma pessoa querer chegar, sei lá, no estado da Bahia, e aí ela compra uma passagem numa agência de viagem, fala assim, ela compra e ela quer ir para a Bahia, mas ela não vai para o aeroporto. Aquela passagem na mão dela vai ter alguma serventia para ela? Só se ela for fazer inveja para os outros, fazer assim, aqui ó, comprei. Mas ela não embarcou, não teve utilidade nenhuma. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Eu quero nessa noite ser mais uma vez instrumento do Espírito Santo de Deus, para você entender a missão de Jesus na sua vida, para você entender a missão de Jesus na vida da tua casa, na vida dos seus familiares, para você entender a missão de Jesus na vida dos vizinhos que às vezes nem gostam de você ou não falam com você, para você entender o poder do evangelho pregado no nome do Senhor Jesus. Qual que é a pregação de hoje? Você acredita nisso? Ele vem. Falta muito pouco para Ele vir nos buscar. E tem pessoas que estão esperando a vinda do Senhor e ainda nem entenderam a missão dEle. Lucas capítulo 24, o contexto bíblico é este. O Senhor Jesus, Ele havia sido morto na cruz, mas Ele ressuscitou na manhã do domingo. Amém?
E a palavra de Deus diz que por um espaço de 40 dias, o Senhor Jesus ele foi visto por muitos, que serviria de testemunha. Para os judeus, pela boca de duas pessoas, o testemunho era válido. Se alguém chegasse assim, duas pessoas, e testemunhasse qualquer coisa que fosse, tinha peso de lei. Os irmãos compreendem isso? Jesus ele aparece lá, a primeira aparição de Jesus. Lucas 24 vai dizer que ele vai caminhar ao lado dos discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús. Jesus está lá, conversando o dia inteiro com eles. É estrangeiro aqui na cidade, não sabe o que aconteceu de Jesus, que morreu, e Jesus caminhando com eles. E eles falando com Jesus e nem sabia que era Jesus. O dia inteiro. Até que no partir do pão eles, esse é Jesus. Conheceram ele pelo partir do pão. Amém? Porque tinham intimidade para isso também. Só que em Lucas 24, o Senhor Jesus vai aparecer para os discípulos que estavam no cenáculo. E todas as vezes que eu leio esta passagem, eu imagino os 11 reunidos com medo do império, com medo de perseguição, com medo de tudo. E Jesus atravessando parede, se materializando diante deles e dizendo assim: olha, paz seja convosco. Não é lindo de ouvir isso? Eu acho essa frase muito bonita. Diga assim: paz seja convosco. Jesus disse isso. E quando aqueles homens ouviram a voz de Jesus, a palavra de Deus é dizer que o estado deles era de perturbados e o coração cheio de dúvidas. Eles estavam perturbados e com um coração cheio de dúvidas. É o que diz a palavra de Deus. Porque até então eles não haviam entendido a missão de Jesus. Quero falar para você acerca das 3 missões que o Senhor tem conosco. Amém ou não? Digam comigo as 3 missões do Senhor Jesus. Porque Ele vem. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Eu li com vocês em Lucas 24. Ele vai aparecer ressurreto para os discípulos e vai dizer: tudo o que aconteceu, tinha que acontecer porque já estava escrito na lei de Moisés. E Deuteronômio 18 fala um pouco sobre a lei de Moisés. Deuteronômio 18. Você achou? Preste atenção aqui, deixa marcado aí, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Quantos acreditam em profecias aqui? Eu também acredito. Se estou aqui hoje pregando o Evangelho, é fruto de uma profecia sobre a minha vida. Já disse isso aqui diversas vezes. Pouquíssimos dias na igreja veio uma irmã rodando, pulando, girando, cantando, girando, e para o meu lado eu com medo dela, irmã Evandra. Eu não entendia nada, pouquíssimo tempo na igreja, ela vinha e eu, meu Deus, ela está vindo para o meu lado. Ela chegou assim com mão de profeta, assim: Deus está mandando dizer. Esse pregador do Evangelho. E falou outras coisas. Viu? As profecias de Deus vão se cumprir todas. Eu quero liberar a palavra profética sobre a sua vida. Levanta a sua mão para o céu, assim. Todas as profetadas de pessoas que estão atrapalhando a tua vida, que caiam por terra hoje, no nome do Senhor Jesus. Todos os falsos profetas que anunciaram coisas, brincando com os seus sentimentos, com as suas emoções, que caiam por terra hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, digam comigo, igreja: Senhor, se um dia eu fui vítima de falsas profecias, que eu acreditei, mas que atrapalharam minha vida, que todas caiam por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém ou não? Em nome do Senhor Jesus. Eu também creio em profecia. Eu não creio em profetadas, mas em profecia eu acredito. Israel está no meio do deserto, e Deus vai levantar Moisés para ser profeta sobre aquela nação. As pessoas têm que entender o papel do ministério de profeta. Quando Deus ele levantava um profeta para poder buscar lá na fonte. Diga-se, um profeta busca em Deus. E ele busca em Deus a revelação para a nação. As pessoas elas confundem o ministério de um profeta com o dom do Espírito Santo. Existe um dom do Espírito Santo de revelação? Existe. As pessoas elas possuem um dom do Espírito Santo de Deus, ele antever as coisas.
Mas o profeta de Deus, ele, biblicamente falando, ele se levantava e denunciava o pecado de uma nação inteira. Ele não denunciava o pecado de um indivíduo em si. Ele apontava lá no rei e falava: rei, ou tu se conserta ou é sepultura. Ô rei, olha, você se conserta ou o inimigo vai vir aqui e vai levar todo mundo embora. Profeta. Pastor, mas as pessoas, elas revelam as coisas. Os profetas, Deus mostra as coisas para eles. No meu entendimento, eu acredito da seguinte maneira. Eu vou falar a minha maneira de interpretar isso. Isaías foi um grande homem de Deus. Profeta Isaías, da Bíblia Sagrada, foi um grande homem de Deus? Profeta. Ele teve visão de Jesus crucificado. O maior profeta messiânico das Escrituras, Isaías. Aí você lê todo o livro de Isaías e me conte quantas visões ele teve. Se Deus vinha toda hora para ele falar: Isaías, hoje você vai lá e vai ser desta maneira. Meu irmão, para ter visão e profecia tem que ter uma intimidade muito grande com Deus. Pessoas, para ter um dom de profecia, tem que ter muita intimidade com Deus. Não pense você que o profeta vai estar lá assistindo 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, o videotape do campeonato mundial do Corinthians às 8 horas da manhã, e aí ele vê o campeonato da Libertadores às 10 horas da manhã, e ele fica o dia inteiro. Não estou dizendo que isso seja errado. O que eu quero dizer é em relação à intimidade e comunhão com Deus. Amém, queridos? O profeta, ele denunciava o pecado. Ele chegava: olha, isso não está certo. E Moisés, ele era um profeta de Deus. E a nação de Israel olhava para Moisés como um profeta de Deus, porque ele foi um grande profeta. Quem concorda comigo? Tirando João Batista, porque Jesus disse que ele foi o maior profeta nascido de mulher, Moisés, sem dúvida nenhuma, está ali em segundo lugar como o maior profeta, abaixo João Batista. Quem entende, diga glória a Deus. Isso não tem nem discussão. Mas olha o que Moisés vai dizer. A primeira missão do Senhor Jesus, você tem que entender ela. Versículo de número 14. Deuteronômio 18:14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o Senhor em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: o Senhor me disse, eles têm razão, levantarei no meio dos meus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Moisés está dizendo assim para a nação de Israel: Deus vai levantar um profeta. E esse profeta que Moisés está dizendo não era Samuel, não era Elias, não era Eliseu. Este profeta era o nosso Senhor. E eu quero comparar textos. Abra em João 7 a sua Bíblia Sagrada. Quando Jesus ele morre e ressuscita, ele vai aparecer para os discípulos, e os discípulos vão ficar espantados e com medo. Jesus fala: não fiquem assim. Foi necessário acontecer desta maneira para se cumprir o que está escrito ao meu respeito na lei de Moisés. Diga: Jesus, profeta, o maior de todos, queridos, Jesus Cristo. Pastor, mas Jesus não é o Senhor? Um profeta anuncia e apresenta a vontade de Deus para as pessoas. E o que Jesus fez? Jesus falou de Deus e do amor de Deus. João 7. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João 7. Eles vão estar discutindo aí na festa dos tabernáculos. Jesus vai fazer uma declaração muito polêmica no 7º dia, de que aquele que tivesse sede viesse a mim e beberia água, e lhe daria da água das fontes da vida. E o Senhor Jesus, nesta festa, as pessoas vão começar a olhar para ele. E eu quero ler com vocês. Não vou ler toda a história aqui não. Versículo de número 33. Disse-lhe Jesus: eu estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês
procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? E no último dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Versículo 40, repitam comigo. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é o quê? Que Moisés estava falando lá. Eles estão dizendo assim: este homem é um profeta. Então a primeira missão de Jesus como profeta um dia foi alcançar a gente. Mas o profeta, ele faz o quê? Qual que é a principal virtude de um profeta? Ele busca em Deus e denuncia o pecado, querido. Profeta. Pensa você, profeta é isso. Por isso que os profetas sentam a borracha, como o pessoal fala. Ele é profeta. O profeta não é pastor. O pastor, meu irmão, o pastor anda com uma tocha de fogo numa mão. Esse é o pastor. Profeta. Jeová falou comigo, tu que aguenta. Com força. Pá! Mas o que é de Deus e o que vem de Deus, Deus, ele bate, mas ele cura. Ele restaura a gente. Amém ou não? Pode ser pancada forte quando for. O profeta recebeu de Deus, o Senhor faz a ferida e sara. Amém? Jesus, na sua missão de profeta, usou a vida de um pregador um dia para poder falar com você. E sabe como que nós recebíamos? O pastor está doido? Eu parar com isso? Está doido, não paro. Eu largar com isso, esse homem está maluco. Eu disse pela manhã, vou falar agora à noite o mesmo exemplo. No meu processo de conversão, eu estava na igreja sentado, e o pastor na época, ele estava falando dentro da pregação, não era nem o momento da oferta. E ele falou de um valor de R$50 para as pessoas poderem ofertar na igreja. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei revoltado, o culto acabou para mim ali. Eu falei, esse homem está doido. Falando disso, falando de R$50, eu não tenho nem para mim. Ele está falando de R$50 e falando de R$50. Eu saí para minha casa e só pensava nisso, eu não lembrava de mais nada. Hoje eu entendo o que estava acontecendo. Eu era tão sovina. Olha como que a gente está velho, hein? Sovina. Tem gente que fala isso também aí que você sabe. Ah, eu não sei o que é não. Tu sabe. Fechado assim. Você pensar, ele falou disso no culto, mas era a maneira do Espírito Santo já tratar comigo alguma coisa. Quem entende isso, diga glória a Deus. O pregador falar, o profeta falar sobre doutrina e as pessoas não aceitar. Irmão, entre você ver uma novela e ver uma coisa que vai edificar a sua vida, eu não preciso nem dizer o que você precisa ver. Mas quando o Espírito Santo vem e bate, uma pessoa não aceita. A missão de Jesus como um profeta, ele vem e ele fala, bate, Jesus vem, pá, e denuncia o nosso pecado. Tanto que para poder aceitar Jesus, nós reconhecemos o nosso pecado e abandonamos o nosso pecado. Amém ou não? Se você não sabia dessa missão de Jesus, foi a primeira que alcançou você, foi esta. Diga, Jesus como um profeta. Ele veio e falou no teu coração. Ele denunciou o seu pecado. O pastor não te acompanhava depois que acabava o culto, mas o Espírito Santo te acompanhava. Aí o Espírito de Jesus, porque em Apocalipse diz que o Espírito de Jesus é profecia, ele apontando o teu pecado. E você, meu Deus, eu tenho que parar com isso.
eu tenho que largar disso. Eu tenho que parar de ouvir isso, ou de ver isso, ou de ler isso, ou de acessar isso. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Essa é a missão de Jesus como profeta no meio do seu povo. O profeta, diga o profeta, busca em Deus a revelação e denuncia o pecado ao povo. Se o povo vai ouvir o profeta ou não é uma outra história. Mas Jesus, ele veio e denunciou o seu pecado um dia, veio e denunciou o meu pecado hoje um dia, e eu me arrependi dos meus pecados e aqui estou hoje diante do Senhor, como você também está diante de Deus. Deus falou em Deuteronômio para você: eu vou levantar um profeta no meio de vocês, e vocês vão ouvi-lo, porque se vocês não ouviram, vocês prestarão contas a mim. Deuteronômio 18. Então ouça Jesus, querido. Se Jesus está te pedindo algo, se Jesus está apontando um pecado na sua vida, abandona ele. É melhor entrar no céu só com um olho do que ir para o inferno com dois. É melhor, Jesus pregou isso, é melhor você entrar manco nos céus do que com o corpo inteiro ser lançado no inferno. Diga: Jesus, o maior de todos os profetas. Nascido de mulher foi João Batista, mas Jesus Cristo nosso Senhor, o maior de todos. Amém? Segunda missão de Jesus para nós. Se Jesus ele vem com a cinta embaixo, se Jesus ele vem e aponta o pecado, é porque ele tem o poder de tirar o pecado da tua vida. Eu acho isso acontece em todos os lugares, nas igrejas, nas empresas. Sabe aquele tipo de pessoa que só vê o problema, mas ela nunca vem com a solução? Quem entende isso aí? Você falar para ela assim: aponte o problema. Ou se o seu patrão falar lá, colocar na portaria da empresa onde você trabalha, escreva os problemas da empresa. Vai faltar tinta de caneta e papel, querido. Agora, se ele escrever assim, ó: aponte o problema, mas traga a solução para o problema. Talvez apareça uma alma caridosa. Jesus, como profeta, ele aponta para o seu pecado e tira da tua vida o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Querido, põe dentro do teu coração nesta noite de ceia: Jesus como profeta, talvez ele dê umas burdoadas em você, de você acha assim: meu Deus, mas eu balancei para lá, balancei para colar. Mas ele usa a minha boca para falar que a segunda missão de Jesus é ele ser sacerdote. Amém? Diga: o sacerdote leva as demandas do povo para Deus. É o que o sacerdote faz. O sacerdote ele faz sacrifícios em favor do povo. Quando um pastor ou uma pastora abre mão de seus sonhos de vida para poder servir a Deus, ele faz sacrifícios em favor do povo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Quando um pastor vai num cemitério, às vezes ele não quer nem falar nada. Morreu alguém, mas ele tem que ir lá. Ele vai no sacrifício, ele vai falar. Jesus, ele não só é um sacerdote, mas o sumo sacerdote. Diga comigo: Jesus, um dia, apontou o pecado da minha vida, e no mesmo dia, removeu, pois ele é um sumo sacerdote. Você sabe qual era a função de um sumo sacerdote? No tabernáculo tinha uns sacerdotes, e tinha um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, o lugar mais precioso. Ele entrava com um cordeiro, ele se chegava diante de Deus, ele fazia ali no dia da expiação, que era o dia do pecado, do perdão do pecado nacional. E ele chegava diante da nação de Israel, e quando eles chegavam diante da nação de Israel, o sumo sacerdote diante de Deus, ele apresentava ao Senhor um sacrifício de expiação, um sacrifício de perdão. Ele expiava e colocava isso. E hoje, Jesus ele está aqui, como um sumo sacerdote, para pegar o seu pecado, colocar sobre ele
e levar até a Deus. Amém ou não? É isso que nós vamos pedir para o Senhor nesta noite de domingo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 4. Hebreus 4. Tem glória a Deus aqui ou não? Aos Hebreus 4. Ele vem, amém? Ele vem, diga, ele vem. Ele vem para poder buscar sua noiva. Ele vem para poder buscar a sua igreja. Ele vem para poder buscar seu povo. Ele vem. Nós já estamos para encerrar. Hebreus 4. Vocês compreenderam a primeira missão de Jesus como profeta? Agora a missão de Jesus como um sacerdote, como um sumo sacerdote. Diz assim, Hebreus 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele entende a sua dor, sua luta, o seu pecado, os seus desejos, ele entende tudo, ele foi homem, irmão. Mas a palavra de Deus que diz que contudo não havia pecado nele. Ele era um sumo sacerdote. O profeta vem e bate. Aí vem um sacerdote e apresenta as culpas do povo para Deus. O pecado é apresentado. O profeta fala, ó, abandona a prostituição, abandona a mentira, abandona o jogo, abandona não sei o quê. Aí a pessoa, tá bom, pode deixar. Só que o profeta não tem o poder de tirar o pecado. Aí vinha o sacerdote. E a palavra do Senhor diz que as pessoas elas prestavam sacrifícios para Deus. E Cristo fez o sacrifício perfeito por nós na cruz. Amém? Quando uma pessoa não consegue entender essas duas missões de Jesus, ela vai achar que o universo conspira contra ela. Mas Deus, ele só me aponta os meus erros, as pessoas só apontam os meus erros. É só a pessoa mudar. E Deus não vai apontar mais. É só a pessoa ser transformada. E Deus não vai apontar mais os mesmos erros. Estão entendendo ou não? Depois que o Senhor Jesus Cristo, ele foi entregue na cruz e morreu como o Cordeiro de Deus, como um sacrifício perfeito. Isso aponta para o sacerdócio do Senhor, meu irmão. Porque se ele não tivesse morrido na cruz pelos seus pecados, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Diga, ele morreu pelos meus pecados. O apóstolo João ainda vai dizer que não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Jesus morreu pelos seus pecados. Então quando você olhar para Jesus e nas missões de Jesus como um profeta, quando um profeta de Deus vir bater em você forte, é porque logo em seguida o sumo sacerdote vai chegar para tirar o pecado, irmão. Fala, não, isso eu vou tirar da tua vida, porque o pecado afunda a pessoa, irmão. Ele tira. E na cruz, isso foi consumado. Falta apenas a última missão de Jesus. Abra sua Bíblia Sagrada em Apocalipse 19. E vá se colocando de pé no seu lugar. Ele vem. Ele vem. Apocalipse 19. Na festa dos tabernáculos, as pessoas dizem, esse é o profeta que nós estamos esperando. Outros vão dizer, não, ele é o Cristo. Na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito foi feito pelo nosso Senhor lá. Apocalipse 19, versículo de número 11. E nós vamos encerrar essa série Teu Reino, declarando de que Cristo é o nosso Rei mesmo. Apocalipse 19, 11. O apóstolo João vai dizer assim, vi os céus abertos, e diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro,
E ele julga e guerreia com justiça. Sabe quem é este cavaleiro deste cavalo branco? Jesus. Em Apocalipse 19:11, aqui esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus. Aqui está falando do momento da segunda vinda de Cristo. Porque Ele vem, querido. A questão não é Ele virá. Uma série de eventos estão acontecendo que a gente tem que começar a dizer todo dia: Ele vem, Ele vem. Acordar amanhã, numa manhã de segunda-feira, dizer: Ele vem. Terça-feira não, Ele vem. Quarta-feira, Ele vem. Porque a gente fica prorrogando isso, Ele virá, como se fosse uma ideia de um evento futuro a perder de vista. Acorde dizendo: Ele vem. Porque muitos hoje foram para Ele, irmãos. Para alguns Ele veio buscar, e esses foram para Ele hoje. Eu começo a dizer: Ele vem. Porque Ele vem. No dia de sua segunda vinda, Ele vai vir montado num cavalo branco. E olha que coisa linda, versículo 12. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça muitas coroas, e um nome que só Ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. O exército dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Eu posso fazer uma pergunta para a igreja? Quem usa um cetro nas mãos? Quem? Um rei. Teu é o reino, Jesus. O poder e a glória para todos sempre. E Ele regerá, governará as nações com cetro de ferro. Nós declaramos nesse fundo de canção aí, para a igreja, Jesus já é rei. Oramos. Ele é rei. Diga para a igreja: Ele já é rei. Mas para o mundo Ele ainda não é rei. Mas esse cavaleiro do cavalo branco vai governar o mundo, vai com cetro de ferro. E as pessoas vão ter que olhar para Ele como rei. Essa terceira missão de Jesus vai se cumprir. Porque uma das poucas profecias que restam a se cumprir de Jesus é esta. A última vez que Ele veio à terra, Ele não morreu como um rei, Ele morreu como um cordeiro. Mas Ele vai vir como um rei. Eu encerro a mensagem lendo para vocês Apocalipse 19, o versículo de número 16. Leiam comigo. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Prate aí, ó: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa vai ser a missão final dele. A última das 3 missões da igreja. Eu não vou nem entrar aqui em debates teológicos, mas se fosse falar de teologia com os queridos irmãos, todas as fundamentações teológicas, desde João Calvino para frente, eles vão fundamentar as igrejas nessas 3 missões de Cristo: Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei. E nós estamos esperando o Senhor vir, Jesus. Iremos orar agora, igreja. Eu não sei qual tempo Cristo está na sua vida, se como um profeta, você apanhando e Jesus querendo remover o pecado da sua vida, ou se você já
teve a revelação do pecado no teu viver, e Jesus, ele está agindo como um sumo sacerdote, levando até a presença de Deus e tirando da tua vida o pecado. Porque essa terceira missão, ela vai acontecer. Jesus vai vir, e quando ele vir, ele vai reinar eternamente nesta terra. Nesta ocasião de Apocalipse 19, a igreja já estará com ele nos céus, a igreja já estará com ele na glória. E no momento de sua segunda vinda, que vai ser o seu juízo sobre a nação de Israel, sobre aqueles que não acreditaram que ele era um profeta, sobre aqueles que não acreditaram que ele era o sumo sacerdote, ele vai vir e vai reger com cetro de ferro. E nós, diz a Bíblia Sagrada, que regeremos o mundo com varas de ferro, porque nós estaremos com o Senhor neste reino que será eterno. Eu encerro essa série Teu Reino dizendo aos queridos, ele vem. E quando ele vem, querido, estejamos preparados para estarmos nesta eternidade com ele. Guarde esta palavra no teu coração. Desocupe as suas mãos. Pode aplaudir Jesus. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem.